Então, acho que quando você pensa nessa luta de gato e rato, é isso que o fraudador faz. Ele tenta perceber quais são os movimentos que e-commerces fazem para melhorar a experiência do usuário, porque melhorar a experiência do usuário quer dizer deixar o caminho de comprar mais fácil. Se o caminho de comprar é Uhum. mais fácil, o caminho de fraudar é mais fácil. Bom, Oi, sou o Alex, CEO aqui da Malga, e hoje eu estou com o Pedro Sanzovo aqui, ex-Palantir, ex-CEO da Legit, agora na área de produto da Signify. eu entrei acho que no mundo de fraude indiretamente através da Palantir, né? Eu trabalhei 3 anos da Palantir Nova York, tocando várias coisas diferentes lá dentro, mas o meu início assim nesse mundo foi em PLD, foi com prevenção à lavagem de dinheiro. Voltei para o Brasil, eu já estava em Nova York de novo, voltei para o Brasil e comecei a Legit, né? A gente fez isso por 5, 6 anos e aí teve, acho que, bom, hoje eu considero uma grande sorte de ter sido adquirido por um dos 3 grandes líderes de mercado na área no mundo, que é a Signify. E eu recebi o convite para vir para Nova York para tocar o que a gente chama de plataforma de decisão da Signify. Então, o meu escopo até hoje é o que a gente chama de plataforma de decisão, que é toda a coleta de dados, processamento desses dados, construção de modelos preditivos, construção de regras, mudança de threshold, otimização de resultado e entrega da decisão final. Então, eu estou entregando a plataforma de decisão para alguém e hoje estou focando em growth, basicamente, né? Então, Hum. focando muito mais agora numa criação, e talvez seja interessante para falar para o Black Friday, mas na criação de um produto focado em returns, né? Em devolução, troca e reembolsos. E todo esse fluxo pós, post-purchase, né? Então, hoje esse é o meu foco. Fraude post-purchase, então comprei alguma coisa e devolvi outra. Devolveu uma caixa cheia de pedra, ou você recebeu. Aqui nos Estados Unidos tem um movimento muito, muito grande pós-pandemia. No Brasil também, né? De tipo, cara, como que você consegue competir contra os grandes players é através de experiência do usuário fantástica e execução dentro do seu nicho. Ah, o segundo fator que é mais importante para a recorrência de cliente é uma experiência de devolução positiva. E o que uma experiência de devolução positiva quer dizer é, geralmente, uma das coisas principais é um reembolso ou um crédito do valor gasto antes do recebimento da verificação do pacote. Então, ao invés de eu ter que esperar como um buyer, tipo, 3 a 4 semanas para ter dinheiro na minha conta para usar dinheiro, eu consigo ter ele em 2 dias, assim que eu entreguei para o FedEx, para o carrier, de alguma maneira, e aí eu consigo utilizar de novo esse crédito para comprar ou para fazer umas coisas da minha vida. Então, o que isso cria, novamente, todo momento que você consegue mudar sistemas para otimização da experiência do cliente, você cria vulnerabilidade de fraude. E o que a gente está vendo muito, muito, muito nos Estados Unidos é até uma expansão dos esquemas de fraude para além do checkout, focando em movimentos pré-compra e pós-compra. Então, esse é um foco hoje de criar e solidificar um produto. É porque muita gente, a gente sempre fala da experiência no Black Friday, né? Assim, pô, você vai ter um acesso massivo ali, um pico de acesso, e todo mundo tá querendo comprar na mesma hora. Então a gente tem que priorizar a experiência, tem que reduzir a fricção. Uhum. Só que você falou uma coisa super interessante. Toda vez que você melhora a experiência e reduz a fricção, você se abre a vulnerabilidade. Cara, por quê? Me dá um exemplo, assim. Quando o antifraude surgiu, vou voltar, sei lá, 10, 20 anos Pô, atrás, dentro de e-commerce, né? O primeiro pensamento foi assim, beleza, como que a gente consegue evitar que aconteça um chargeback? Ou seja, evitar que fulano de tal tenha roubado o cartão do Alex para fazer uma compra. Uma maneira, muito fácil. Se você liga pro Alex, fala, ô, é você realmente que está fazendo essa compra? Beleza. Ótimo. Ele tira uma foto, manda a fotinho do cartão dele, verificou. Maravilha. Agora, isso é uma dor
significativa para o comprador. Mas hoje a última coisa que eu quero é receber um telefonema, primeiro que receber um telefonema é um absurdo, mas receber um telefonema de um e-commerce, do marketplace que eu estou tentando fazer uma compra. É algo inaceitável, eu nunca mais vou voltar para comprar naquele site. Então eu tenho que passar por esse tipo de dor de cabeça para conseguir comprar um item. Então o que a gente consegue fazer? Vamos eliminar essa ligação. Vamos só ter um ser humano que não entra em contato, mas olhando uma transação. Maravilha, você diminui essa fricção para melhorar a experiência do Alex. Só que acontece, imediatamente os produtores falam, maravilha, ninguém vai estar me ligando? Ninguém vai estar me enchendo o saco? Então eu consigo muito mais fácil fingir que eu sou uma outra pessoa. Eu consigo aproveitar desse vácuo. Beleza, aí os sistemas de fraude foram melhorando e foram se adaptando para você conseguir fazer uma análise de antifraude ainda manual, sem entrar em contato com o cliente. Mas isso ainda gera uma dor. Por quê? Porque o Alex comprou o item, só que ele não sabe ainda se realmente a compra dele foi efetuada. Isso gera uma dor para o e-commerce, porque ele processou o pagamento, ele segurou o inventório, né, o estoque dele, mas ele não sabe ainda se ele vai enviar esse item. O que ele faz do ponto de vista logístico? Do ponto de vista operacional, você demora 24, 48 horas para tomar uma decisão, porque tem uma fila gigante de compra, uma fila gigante de análise. Então isso, o mercado percebeu que, meu Deus, não dá para analisar 100% das transações manual. Temos que diminuir para ter uma fila menor para a gente conseguir ter um SLA de resposta em vez de 48 horas, de 2 horas. Isso foi feito. Ao passo que isso foi feito para melhorar a experiência do Alex, para melhorar a experiência do e-commerce, cria mais uma vulnerabilidade, porque você sabe agora que o fraudador sabe, pô, não são 100% das transações que vão ser analisadas manualmente, vai ser 2%. Então assim, é um gato e rato constante. Hoje a gente está no ponto que pouquíssima transação vai para uma análise manual, acho que mundialmente é menos de 0,3% de todas as transações de e-commerce são olhadas por um ser humano antes de ser processadas, mas a gente quer melhorar ainda mais a experiência do cliente. Como que a gente quer melhorar a experiência do cliente? Não negando a compra dele. Ponto. Então agora o desafio de, além de remover qualquer tipo de fricção do processo de compra, é maximizar ao máximo possível as taxas de aprovação, as taxas de conversão, reduzir o máximo possível o falso negativo, o falso positivo, perdão. Agora, então acho que quando você pensa nessa luta de gato e rato, é isso que o fraudador faz. Ele tenta perceber quais são os movimentos que e-commerces fazem para melhorar a experiência do usuário, porque melhorar a experiência do usuário quer dizer deixar o caminho de comprar mais fácil. Se o caminho de comprar é mais fácil, o caminho de fraudar é mais fácil. Ponto. Hoje em dia existe uma quantidade de dados enormes para toda compra. Eles sabem device, eles sabem browser. Se é compra mobile, assim, essa empresa, ela até conseguia falar se a pessoa está digitando com a mão esquerda ou a mão direita. Então, hoje em dia, isso tudo é contemplado ou não? Ou ainda falta uma maneira de você digerir e tomar decisões informadas em cima de todos esses dados que estão disponíveis? Seria não genuíno eu falar que hoje a gente consegue aproveitar todos os dados que a gente coleta, que não é, que do ponto de vista de processamento de dados em escala, é muito difícil você modelar dados de comportamento, como você falou. Então, por exemplo, dados que eu estou coletando, e a grande maioria das empresas que são líderes de mercado vão coletar todas as páginas que o usuário passou, todos os produtos que ele colocou no carrinho, todo produto que ele tirou do carrinho, que mão que ele está segurando o celular, qual que é o ritmo de digitação, né? Tem a pira do biometrics. Na verdade, verdadeira, para você fazer todo esse volume de dados entrar dentro de um modelo preditivo é extremamente difícil. Então, do ponto de vista de execução operacional, é muito difícil. Faz sentido, potencialmente, quando você tem uma escala de dados pequena. Porque você pensa, quando eu penso em data network, né, em rede de dados, eu geralmente penso num 2x2, né, o X por Y, em que, por um lado, você consegue expandir a variabilidade de dados, que é o que você falou. Então, eu consigo pegar dado de order, de usuário, do e-mail, do device, do IP, de comportamento, do produto, do reembolso, tudo. Ou eu consigo escala. Então eu consigo, em vez de 10 usuários, eu consigo ver 100, eu consigo ver 1000, eu consigo ver 1 milhão, eu consigo 10 bilhões, etc. Os grandes líderes de mercado hoje, eles sentam em cima de escala. É escala de dados. Então, ao invés de eu ter que inovar muito em variabilidade de dados, apesar de soar muito bem do ponto de vista de venda, o que realmente traz mais resultado e é mais fácil de modelar, para mim, o que isso quer dizer, tá? Menor custo de processamento, menor preço para o cliente final, e mais do que isso também,
maior velocidade de decisão. Então eu consigo fazer em 0,03 milissegundos, em vez de demorar 1 segundo para decisão. Isso é importante para muito negócio. Então eu centro em cima de escala. Mesmo tipo de dado, só que muito, 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 muito deles. A gente sabe que no Black Friday existe o Code Freeze, né? Então, assim, param implementações, integrações, semanas ou meses antes até. Quanto tempo antes você precisa começar a fazer essas mudanças, ou pelo menos planejar essas mudanças? Assim, o Code Freeze ainda acontece, e ainda acontece na Sacred Friday também. Então ninguém pode tocar, por exemplo, no Decision Service, que é o nosso serviço de decisão. Agora, a gente constrói os tools de adição e remoção de regras e ajuste de threshold para possibilitar esse tipo de reatividade que é necessária para o negócio. Isso não pode ser desligado durante a Black Friday de jeito nenhum. Então, sim, existe um Code Freeze, nada pode cometer errado, mas tem guardrails muito claros para o que a gente consegue mudar. E um processo bem controlado de adição e remoção de quaisquer regras em produção. Para os nossos maiores clientes, essas conversas já estão rolando. A gente já está entendendo. Os times alocados de inteligência de risco, que são os donos dessas regras, por exemplo, já estão trabalhando e testando algumas regras em população histórica e população atual para entender qual que seria o funcionamento delas. Agora, pode ser que naquele momento, um dia antes do Black Friday, durante o Black Friday, a gente identifique um comportamento específico que induz uma remoção, uma adição de uma regra específica, uma mudança de threshold. Por isso que a gente precisa estar sempre em comunicação com o cliente para entender como que isso pode ser feito e fazer de uma maneira assim. Mas, assim, o nosso pesadelo, a última coisa que pode acontecer é o não estar online para servir meu cliente. Isso já aconteceu com alguns outros antifraudes no Brasil, né, no passado, que caiu durante o Black Friday. Isso é o maior pesadelo do mundo, não pode acontecer. Pô, agora conta a fofoca direito. Aconteceu com a Clearstay ontem, por causa. Aconteceu acho que uns 3, 4 anos. Eles caíram, eu não lembro pra que conta específica. Foi uma conta gigante deles. Não lembro se foi Americanas, se foi Submarino, alguma coisa assim, mas, tipo, literalmente caiu e os caras perderam, acho que 1 hora de vendas durante o Black Friday, porque também. Aí outra coisa, aí voltando agora para algo que é on the record. Algo muito importante para um lojista também, para um dono de e-commerce, é criar, tanto para a plataforma de pagamento quanto para antifraude, error handling. Então você precisa garantir que você se mantém de pé, mesmo se seus provedores não estão de pé. Então, assim, todos os provedores vão dar a vida para garantir que eles vão estar de pé, mas não se controla tudo. Então você tem que garantir que se eles caem, você não cai. Se o provedor de antifraude cair, assim, porque tem contingências para pagamento, você tem um link de pagamento, você tem um checkout terceirizado ali, né, uma página standalone, mas um antifraude, o que você consegue fazer? A primeira coisa que você consegue fazer é não parar de vender e depois demitir seu antifraude, né, no dia seguinte. Acho que é a primeira coisa, você arca com o custo daquilo, mas não vai te quebrar, provavelmente, se você está vendendo bem. Você pode processar o seu antifraude se ele viola os SLAs de contrato, né? Dá para levar as vias de fato de alguma maneira. Se você é um pouco mais robusto, se você consegue construir seus próprios sistemas, você pode tentar recriar aquelas que a gente chama de regras anti-vexame do seu lado também. Tem algumas coisas que você não vai conseguir replicar. Você provavelmente não vai conseguir replicar regras anti-vexame para identificação de velocidade de velocidade dentro do dispositivo, porque fazer o cálculo disso é difícil. Mas você consegue criar algumas coisas. Então, contrata, acho que um bom analista de fraude que ele consegue pensar em algumas regras mínimas, que eu não deixaria ligado junto com o antifraude necessariamente, porque senão você está, né, chovendo no molhado, criando barreira demais, criando mais fricção do que você deveria. Mas no caso que dá BO, né, precisa se proteger e precisa vender. Tem mais alguma última mensagem aqui? Um bom Black Friday para todos aí, que seja um Black Friday de muita venda, muito dinheiro, muito sucesso e pouca fraude. Aí sim. Boa.